Eu confesso que eu fico muito curioso quando um filme ele é muito unanimidade, quando todo mundo desgosta ou todo mundo gosta. Eu fico ali curioso pra saber se ele realmente faz sentido essa unanimidade toda, ainda mais considerando uma animação que ela tinha tudo pra fazer o público se envolver, porque afinal de contas era uma animação que tinha tudo pra ser classificada como algo fofinho, né, super bonitinho. Mas aí você vê que a aclamação, ela tá se referindo à obra como muito mais que isso, né, como algo maior do que um filme simplesmente fofo. E realmente, quando a gente assiste Flow, do diretor Gintz Zilbalodges, a gente entende por que ele está sendo tão aclamado, por que ele está sendo tão interessante, já que ele é um filme ali focado em um grupo de animais, protagonizado por um gatinho, que é super bonitinho, então a gente já tem esse fator de fofura, a gente já tem esse fator de, é um filme que vai agradar o público, é um filme bonitinho, mas ele acaba sendo um filme muito mais que isso, ele acaba sendo um filme que é muito envolvente, sem recorrer ao uso de diálogos, o que é algo bem surpreendente, para ver como o filme ele funciona tão bem que ele não precisa de diálogos para deixar a gente preso na história. A gente fica muito preso simplesmente pela obra em si, pelo trabalho de animação, pelo trabalho de som e, é claro, pelo seu protagonista, que realmente é super fofinho, a coisa mais fofa do mundo. E é um filme que, não só pelo seu personagem, quanto realmente por todo o trabalho, é um filme muito bonito, o que é algo muito impressionante quando a gente para pra ver que ele é um filme feito por um time muito pequeno, usando o aplicativo ali, o Blender. Então, até brinco que é o melhor comercial do Blender que eu já vi, porque a gente tá vendo ali Flow sendo reconhecido e encarando ali, né, colocado lado a lado, na mesma prateleira de baita filme de animação, ali do lado de obras de grandes corporações, né, de grandes estúdios, de Disney, de DreamWorks, de Pixar, enquanto o Flow é esse filme que ele é bem mais intimista, ele é bem mais artesanal, digamos assim, mas que ele consegue ser tão bonito quanto, até mais bonito, mais artístico e com uma história muito mais envolvente, e novamente ressaltando que ele não precisa recorrer a nenhum diálogo para isso, o que talvez fosse o caminho fácil. No geral, Flow é um filme que ele realmente é muito bonito no sentido visual da coisa. Eu acho que tanto o diretor quanto a equipe de animadores, eles pegaram o Blender e parece que eles tentaram ali esticar para testar o máximo da capacidade do Blender, né? O quanto a gente consegue fazer isso aqui, o quanto a gente consegue fazer com esse único aplicativo. Então eles vão criando as mais diversas situações. A gente tem muita cena na água, embaixo d'água, inclusive. A gente tem cenários muito grandes, muito profundos, muitos diferentes. Então a gente tem várias ruínas, a gente tem cenários que vão lembrar diversas culturas. A gente tem um momento ali que é mais etéreo, né? Parece mais um sonho. O jeito que é feita a animação, a gente tem a Aurora Boreal, então parece que os diretores eles pensaram nas mais diversas situações para eles poderem colocar o Blender à prova, né? Quão longe a gente consegue ir utilizando esse único aplicativo, utilizando essa única tecnologia, e aí o resultado, ele vai brincando com vários cenários, ele vai brincando com vários personagens, estilos ali de personagens, o estilo de movimentação dos personagens diferentes uns dos outros, em sua grande maioria, e como eu falei, diversos cenários que vão funcionar para trazer esse lance mais bonito, para tornar o filme visualmente mais atrativo, mas também para tornar toda a experiência mais envolvente, dado também o fator da sua história, que é uma história bem simples, é uma história super intimista, mas que funciona por causa da característica principal, que são os seus animaizinhos, né? São ali carisma dos seus animais, que como eu falei, sem recorrer a diálogos, eles conseguem ter todo esse carisma, toda essa presença. São muito expressivos, a gente consegue entender o que eles estão querendo passar, como eles estão se sentindo, mesmo sem nenhum diálogo. Também é um grande acerto do grupo de animação trazer isso para as telas e também brincar com cada personalidade ali de um personagem, né? Cada personalidade de cada personagem. Porque a gente tem, claro, o gatinho principal, né? O gatinho preto ali que estampa todas as artes do filme, que realmente é o protagonista, mas ele acaba embarcando num grupo de animais em busca de sobrevivência. A gente não tem particularmente aquela história específica de um animal que tá, sei lá, num ato mais heróico. Não. A gente vê uma história onde ocorre uma enchente, ocorre meio que um dilúvio, e o gatinho, ele se vê encurralado, acaba entrando em um barco onde ele está acompanhado de uma capivara. Pouco a pouco a gente vai vendo outros animais entrando. Então a gente vai ter uma ave, né, que ela é uma ave grande, a gente vai ter um lemur e a gente vai ter um golden, porque tinha que ter um cachorrinho e o cachorrinho tinha que ser um golden porque ele tem muita personalidade. Acho que acaba funcionando com a personalidade que a gente espera de um golden. E aí, como eu falei, cada personagemzinho ele vai ter a sua característica, a sua personalidade, sempre fugindo de algo mais antropomorfizado, né? Aquela coisa de animais mais
humanizados. A gente até vai notar que cada personagem ele tem ali uma certa dose de inteligência realmente pra poder estar dentro do barco, sair do barco, entrar no barco de volta, pra navegar com o barco, né? Pra gente ter até um lance de meio que eles mexendo o barco pra tentar jogar o barco pra onde eles querem que vá. Mas assim, é o momento mais ali que a gente vê uma certa inteligência humana nesses bichinhos. No geral, eles têm comportamentos muito mais instintivos e muito mais ali voltados realmente para um comportamento animal. E antes de eu continuar falando de Flow, eu queria só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, deixa um like nesse vídeo para fortalecer bastante meu trabalho aqui no YouTube, para esse vídeo chegar em mais pessoas que também gostam de cinema. Estamos aí falando principalmente de filmes do Oscar, né, dos indicados ao Oscar 2025, tô fazendo a cobertura de todos os indicados. Flow é mais um desses filmes, está indicado a melhor animação e é também a melhor filme internacional, ele conseguiu a dupla indicação. E se você gosta também de cultura pop, de séries, de livros, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí falar de Flow, filme dirigido aí pelo Gents Zilbalodges e que é essa animação que tinha tudo pra ser apenas um filme muito fofo, tinha tudo pra ser aquele filme bonitinho, aquele filme fofinho que, uou, legal, personagens fofinhos que eu quero uma pelúcia, mas não, ele é um filme muito mais bonito que isso, ele é um filme muito mais profundo que isso, ele assume até uma vibe mais filosófica, mais poética em vários momentos, a gente consegue ver ali alguns momentos que realmente ele flerta com uma coisa mais contemplativa, o que eu acho que pode até ser um filme que particularmente ele não é tão apelativo pro público infantil, né? Eu acho que o público infantil pode querer assistir, pode gostar do filme por causa dos personagens, porque eles são bonitinhos, porque eles são engraçados, mas no geral é aquele filme que até pela falta de diálogos eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir envolver ao público infantil da mesma forma que um filme da Disney, um filme da Pixar envolveria. E aí é claro, quando a gente até para pra olhar pro Oscar, a gente tem uma seleção muito boa, muito interessante. O Flow, ele fica ali entre o Memória de um Caracol, que é um filme realmente mais adulto, e os demais da categoria, que são filmes infantis, né? O Wallace e Gromit, Divertidamente, O Robô Selvagem. Eu acredito que Flow se aproxime bastante de O Robô Selvagem, tanto pela técnica de animação, quanto pelos temas que ele traz, também por trazer ali muitos animais pra dentro da história, o que faz com que os animadores ele tenham que ter esse trabalho de como capturar os movimentos, a expressividade, as personalidades dos animais. Mas no geral eu acho que Flow consegue fazer um trabalho ainda superior e até sendo o melhor filme da categoria, ao meu ver, na minha opinião. Flow é o melhor filme da categoria e eu arrisco a dizer que também é a melhor animação de 2024. Ele é um filme que é muito interessante, ele é muito fofo e ele tem um trabalho de animação muito impressionante de vários aspectos. Então é claro, você tem muita questão dos cenários, por exemplo, cenários que são muito bem construídos. A gente tem ali uma casa que parece uma casa, sei lá, mais humana mesmo, num lugar mais isolado. Mas aí conforme a trama avança, a gente vai tendo realmente ruínas, ruínas que parecem de culturas mais antigas, civilizações inteiras que parecem que se perderam, já que a gente não tá ali com foco em nenhum humano, a gente tá realmente só assistindo ao grupinho ali de animais, tá na sua busca simples e super instintiva de sobrevivência. Inclusive, ao meu ver, é um acerto interessante de Flow de não datar a sua história, né? Não colocar ali um período específico que a gente consiga identificar. Em alguns momentos até me perguntei se a gente estava assistindo uma história que se passa durante o dilúvio, né? O dilúvio da Bíblia mesmo, o dilúvio da Arca de Noé, porque a gente vê esse grupinho de animais ali num ambiente que a gente não sabe se os humanos existiram e deixaram de existir, a gente não sabe se a raça humana ainda não existe, a gente não sabe realmente o que aconteceu com os seres humanos, e a gente até vê, a gente tem um olhar para os animais que são animais reconhecíveis nos dias de hoje, né, o gato, o cachorro, o capivara, mas a gente também vê, por exemplo, uma espécie de baleias que aparecem em diversos pontos do filme que não parecem realmente as baleias de hoje, então talvez fossem baleias de outro período, né, de um período mais antigo, ou talvez até de um período futuro. Fica difícil a gente datar, mas eu acho que isso acaba tornando a obra mais interessante no sentido de que a gente não precisa buscar por essa conexão, a gente simplesmente acaba conectado à sua história através dos seus personagens, que realmente é o ponto alto aqui. Inclusive pelo fato de que a obra consegue fazer com que a gente se apegue aos personagens, novamente ressaltando, sem os diálogos, né? Então a gente não tem nenhum diálogo, mas a gente acaba se apegando aos personagens. Eu me vi torcendo pelo gatinho, que acaba caindo mais de uma vez na água, e eu acho que isso acontece simplesmente porque, como eu falei, eles queriam trabalhar ali a física da água, mostrar embaixo da água. E aí a gente coloca o gatinho em vários momentos caindo do barco, ou em determinado momento mergulhando embaixo da água. E aí tem um momento que ele finalmente meio que pega um peixinho embaixo da água e eu me vi torcendo, eu me vi tipo, finalmente, conseguiu
como se fosse o meu gato, como se fosse meu bichinho, meu pet, que eu tava feliz com a conquista dele, com o aprendizado dele. Então é muito fácil a gente acabar se apegando aos personagens. E como eu falei, não tem nenhum traço ali de personalidade mais humana, mas simplesmente porque eles são animais, né? Os animadores, eles trazem muito ali dos trejeitos, muito ali da expressividade dos animais pra tela, e aí a gente vai conseguindo ler as personalidades deles através disso. Então a gente tem o gato, que ele é mais quietinho, ele é mais desconfiado, às vezes ele até meio parece que tá de saco cheio dos outros animais, principalmente do Golden, que é um cachorro que tá ali querendo atenção, tá querendo brincar. E a gente vê a relação deles dois de uma forma muito engraçada, né? Que cria aí um humor. O Lemuri, que ele quer manter ali os itens que ele captura, né? Os itens que ele vai pegando, a coleçãozinha de itens dele, que também não parece ter uma lógica, seguir uma lógica específica, ele simplesmente acha bonitos itens, como por exemplo um espelho, então ele pega e ele não quer que ninguém pegue o espelho. A capivara que simplesmente quer dormir e o pássaro que é mais quietinho, às vezes parece até que é meio que o líder do grupo, até por ele parecer saber o melhor caminho. Então ele, por exemplo, é o animal que ele tem mais um certo discernimento de como navegar o barco em vários momentos e também de que aquele grupo ele precisa sobreviver. Então tem um momento que eles passam por outros cachorros, por outro grupo de cachorros, que eles meio que ficam na dúvida de se ajudam ou não. E a ave, ela meio que dá uma olhada pro gato, tipo assim, você que tá correndo perigo se a gente trouxer um monte de cachorro pra cá. Então a gente consegue entender as relações, a gente consegue entender as personalidades, e muito disso é realmente o mérito da animação ao trabalhar toda a expressividade, que acabam cativando a gente de uma forma muito fácil. Inclusive eu acho muito engraçado justamente como eles escolhem o gato, né, pra ser esse personagem principal, e ele vai trazer seus comportamentos de gato pra obra, né? Então o momento que ele derruba um potinho, né, o Lemuri separa um potinho e ele vai lá e só um potinho e derruba, ou ele buscando ali um reflexo da luz por causa do espelho do Lemuri. Então, esses são momentos que a gente vê no filme, que a gente consegue dar uma risada, que a gente consegue ficar cativado, mas que no final das contas não são grandes momentos, não são momentos grandiosos de forma alguma. São apenas ali coisas mais rotineiras, coisas mais cotidianas para esses animais que funcionam pra gente de tão carismático que eles são, de tão envolvente que a obra é. E aí, é claro, quando eu falo também do filme ser envolvente, eu tenho que mencionar aqui todo o trabalho de animação, mas também o trabalho de som, tanto na parte da trilha sonora, que é uma trilha simples, ela não é uma trilha que tenta chamar atenção demais, não é aquela trilha que é pra te fazer chorar, mas é uma trilha simples que acompanha a jornada de uma forma muito efetiva, mas principalmente aqui eu queria destacar o trabalho de som, realmente do som ambiente, né, do som da chuva, do som do vento, do som das folhas, tudo isso vai criando aqui, né, vai dando a impressão daquela construção de mundo muito efetiva, dá uma certa profundidade para esse mundo, uma profundidade para esse cenário que acaba sendo muito importante pra gente ficar envolvido, né? Pra gente não ficar ali meio boring, meio entediado com o que a gente tá assistindo. Tudo isso, claro, vai elaborando um sentido mais de experiência, né? A gente tá realmente tendo uma experiência bem sensorial. A gente está assistindo uma coisa visualmente muito bonita, a gente está ouvindo um som que é muito envolvente. Tudo isso torna muito fácil a gente criar uma conexão emocional com a obra de uma maneira que é surpreendente para um filme que não tem diálogos, um filme que não precisa recorrer a algo mais fácil. Ele simplesmente existe, ele simplesmente cria ali uma animação que funciona, que envolve, que deixa a gente super apreensivo em alguns momentos, emocionado em outros momentos, que deixa a gente ali torcendo pelos animaizinhos como se eles fossem os nossos pets. Como eu falei, é algo que é já esperado que a gente goste, porque a gente tende a gostar de animais, mas que aqui é feito de uma forma tão boa, tão simples, que o filme ele consegue ser maior que isso, ele consegue ser maior que o filme fofo, ele consegue ser maior que o filme de bichinho, ele acaba sendo uma experiência completa, muito envolvente, muito legal de assistir, facilmente, ao meu ver, a melhor animação do ano. Então, para Flow, nota 9. Fazia muito tempo que eu tava curioso pra Flow, é um filme que ele tinha rodado festivais, chamado atenção em festivais como o Festival de Cannes, Festival de Toronto, e aí finalmente ele chegou aí ao Brasil, finalmente ele tá com a data de estreia no Brasil. É um filme que eu já tinha imaginado que ele faria um caminho bonito na temporada de prêmios, tô muito feliz com o reconhecimento dele no Oscar, tanto pra categoria de animação quanto pra categoria de filme internacional. É uma dupla indicação que pra uma animação é algo muito a ser destacado.
E é um filme muito bonito que tá ali junto de filmes como Memórias de um Caracol, que também tem uma animação bem diferenciada, bem um estilo bem próprio. E claro, o Wallace e Gromit: A Vingança, que é outro ali, que é o stop motion também, tal qual Memórias de um Caracol, mas que ele é mais infantil, ele é mais engraçado, mas que também, à sua própria maneira, é muito cativante. Comenta aqui embaixo o que você achou de Flow, se você ainda não assistiu, comenta sua expectativa, eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.